Em um de seus mais recentes pronunciamentos, Lula disse que quer descobrir a razão do endividamento das famílias brasileiras. E essa dúvida, segundo ele, decorre de uma contradição na economia brasileira. Vamos ver que contradição é essa. Há uma contradição na economia que é o seguinte: o desemprego é o menor da história, o crescimento da massa salarial é o maior da história, a geração de emprego é a maior da história, mas há uma percepção na sociedade de que as coisas não estão bem, porque a sociedade está endividada. Eu vou ajudar Lula e explicar para ele qual a razão de os brasileiros estarem se sentindo endividados. Primeiro, é necessário dizer para Lula que ele está mal informado. A geração de empregos no governo Lula III não é a maior da história. Para se ter uma comparação, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2022, o governo Bolsonaro criou 4,6 milhões de empregos. Já Lula, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, criou 3,9 milhões, 700 mil empregos a menos. Mas vamos ao que realmente interessa. Lula disse que há uma percepção na sociedade de que as coisas não estão bem. Só que essa percepção decorre de falhas na estratégia de Lula. Eu vou te explicar quais falhas foram essas. Quando Lula entrou na presidência da República, havia uma trava que impossibilitava a destruição da economia brasileira. Era o teto de gastos. Esta regra proibia o governo de aumentar seus gastos acima da inflação do ano anterior. O objetivo do teto de gastos era fazer com que o governo gastasse menos do que arrecadava para tentar equilibrar as contas públicas, sem precisar aumentar impostos. Mas Lula queria gastar livremente. Para isso, Haddad inventou uma forma de isso ser possível, o tal do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal funciona assim: Lula só pode gastar mais se a arrecadação aumentar. Então, se o governo arrecadar mais impostos, ele pode aumentar os gastos. Se a arrecadação cair, o aumento de gastos é travado. Lula queria gastar mais, tinha de aumentar impostos para que isso fosse possível, mas sabia que isso não iria ser bom politicamente, porque aumentar impostos acabaria resultando em desemprego, falências, endividamento das famílias, entre outros problemas. Ele sabia que isso iria acontecer. E qual a forma de implementar o arcabouço fiscal, esconder os problemas que isso iria gerar e, ainda por cima, manter o povo feliz? É aí que está o pulo do gato. E para que você entenda como isso foi possível, ao menos por um período, é necessário fazermos uma linha do tempo. No dia 18 de abril de 2023, Lula enviou o projeto do arcabouço fiscal para o Congresso. No dia 18 de agosto de 2023, 8 meses após ser eleito, Lula empossou Márcio Postman na presidência do IBGE. E no dia 22 de agosto de 2023, 4 dias depois, o Congresso Nacional aprovou o arcabouço fiscal. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Se você parar para pensar, quais os dois principais índices da economia que dão ao povo a impressão de que tudo está bem? O desemprego e a inflação. E quem é o órgão oficial do governo brasileiro responsável por calcular, coletar e divulgar os dados oficiais sobre o desemprego e a inflação? O IBGE. E a primeira coisa que o órgão fez para dar a impressão de que estava tudo bem foi maquiar os números do desemprego. E isso foi relativamente fácil. Bastou considerar que quem recebe o Bolsa Família não está desempregado. Como o número de beneficiários do Bolsa Família deu um salto no governo Lula, o desemprego foi lá para baixo. Mas essa foi a primeira falha na estratégia, porque ninguém é trouxa. Todo mundo sabe que Bolsa Família não se anota na carteira de trabalho. E a inflação? A inflação foi um pouco mais difícil, mas nada que fosse impossível quando se quer enganar o povo. Para que a maquiagem fosse boa, o IBGE inseriu no cálculo da inflação itens que o brasileiro não compra todo mês. Isso fez com que os números ficassem sempre abaixo do real. Vou te dar um exemplo. Se no mesmo mês o preço da televisão cair 10% e o do quilo da carne subir 10%, o índice da inflação será perto de zero, porque a queda no preço de um item compensa o aumento no outro. Só que você não compra uma televisão todo mês, mas compra carne toda semana.
para o seu bolso, a inflação foi de 10%, muito embora o índice oficial tenha dito para você que a inflação foi perto de zero. Só que a falha nesta estratégia foi que o endividamento das famílias brasileiras aumentou, batendo todos os recordes. E por conta disso, a tentativa de maquiar os números da economia não deu mais certo. O brasileiro percebeu que o governo diz não é aquilo o que realmente acontece. Os números oficiais perderam toda a credibilidade. E com a inflação real aumentando, o governo arrecadando cada vez mais, o poder de compra diminuindo e os brasileiros sendo recebidos de braços abertos pelo Bolsa Família, o que aconteceu foi esse desastre atual, em que mais de 80% das famílias brasileiras se atolaram em dívidas. Mas Lula já tem uma narrativa prontinha para te enganar em 2026. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. A culpa do endividamento das famílias não é do desastre do governo Lula. A culpa é sua, que tem facilidade de gastar. Escuta Lula aí. Uma coisa que a gente tem, quando a gente não tem dinheiro, é a facilidade que a gente tem de gastar. E a pergunta que fica é, em outubro, você irá votar em Lula, que colocou em você a culpa pelo péssimo governo dele? Se votar, meu amigo, é sinal de que Lula está certo. A culpa pelos problemas da economia brasileira, na verdade, é sua, que não sabe votar.